ele deveria ter 140 esposas e o máximo de filhos possíveis, de acordo com Deus. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de histórias. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o David Koresh e o ramo davidiano, parte 1. Esse aqui vai ser um especial de 3 partes. Essa história, ela é enorme e sinceramente eu podia falar ainda mais. Então, como sempre, já se inscreve se você não tá inscrito, liga as notificações. É claro que também eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são religiões, abuso infantil, violência doméstica, aborto, pedofilia, abuso sexual, armas de fogo. Vai parecer no início que eu tô falando sobre um monte de coisa que não tem nada a ver com a história, mas é só pra dar um pouco do que aconteceu antes do David aparecer. Segue o fio que vai dar tudo certo. O ramo davidiano, ou Branch Davidians, era um grupo religioso derivado dos adventistas do sétimo dia. Helen G. White, no século XVIII, foi uma mulher extremamente religiosa, escritora, considerada uma profetisa. Os adventistas do sétimo dia, pelo que eu entendi, são uma religião que existe graças a ela. Eles acreditam, e vocês podem me corrigir nos comentários se eu estiver errada, na Bíblia e na Santíssima Trindade. A Bíblia é a palavra de Deus e a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão aí pra nos guiar e nos proteger. Eles acreditam que a salvação vem da fé, que acreditar é o suficiente. Fazer o bem é parte disso. Parte de ter fé em Deus é fazer o bem, fazer as coisas certas, cuidar do próximo e etc. O sétimo dia para eles é o sábado. Sábado é o dia de descanso. E é claro que tem muito mais na religião. A religião não é só isso, mas eu resumi bastante. Em 1919, um homem chamado Victor Houteff se juntou aos adventistas do sétimo dia. Victor lia a Bíblia fervorosamente e com o tempo ele começou a questionar alguns dos ensinamentos da igreja adventista. Então ele decidiu formar a sua própria religião. Na cidade de Waco, no Texas, nos Estados Unidos, ele construiu uma igrejinha e começou a escrever cartas semanais, quase como uma revista, com seus ensinamentos e pensamentos sobre Deus. Sua igrejinha foi denominada Monte Carmel e os seus seguidores se chamavam de Davidianos. Logo, uma comunidade foi se criando em volta dessa igreja, com famílias e até uma escola, e parecia que o plano era tornar tudo aquilo sustentável, realmente uma comunidade totalmente sustentável, a ponto do grupo não precisar mais ter contato com a sociedade fora da sua religião, da sua pequena comunidade ali. Em 1940, eles já tinham em torno de 70 membros, incluindo crianças. Foi também nesse ano que o Victor declarou que Jesus retornaria à Terra em menos de um ano. E esse era um erro comum nessas religiões. Antes do Victor, antes dos adventistas do sétimo dia, muitos outros já tinham tentado prever o retorno de Jesus Cristo. E é claro, ele não veio. Ele não veio em 1844, ele não veio em 1945, ele não veio em 1996. Vocês podem me dizer se existe uma nova previsão do retorno de Jesus Cristo nos comentários, porque eu acho isso muito interessante. E eles dizem que tem um cálculo por trás dessas datas, mas eu não sei, eu sei que tem várias previsões do retorno. Mas, então, ele deu uma data e, é claro, Jesus não apareceu, e isso fez com que vários seguidores do Victor deixassem de acreditar nele. Mesmo assim, a sua comunidade continuou crescendo, até que ele faleceu aos 55 anos, com 90 fiéis ao seu redor. Florence, sua esposa, decidiu que o grupo deveria se mudar para mais longe da cidade, e ela também decidiu qual seria a data do retorno de Jesus. Seria em abril de 59, mas não, Jesus não voltou. E assim, davidianos foram se separando em novos grupos, perdendo a fé nos seus líderes. Ben e Lois Roden decidiram que a sua religião seria um novo ramo dos adventistas, um novo ramo dos davidianos, então eles literalmente deram o nome de o ramo davidiano para sua igreja. Ben dizia que um dia, depois de todas essas datas em que Jesus não retornou, Deus apareceu para ele, o tirou do chão e o obrigou a escrever uma carta e assinar essa carta como
o ramo. Assim, nasceu o ramo davidiano. Ele disse que a vida dos davidianos deveria ser mais pura e só quando eles alcançassem a maturidade, Jesus retornaria. Quando Ben faleceu, a sua esposa Lois assumiu a liderança da igreja e 1 ano depois, seu filho George decidiu que ele seria um líder mais apropriado do que ela. Também nessa época, o grupo tinha retornado à pequena comunidade em Waco, no Texas, aquela que o Victor começou décadas atrás, sabe? Eles já tinham retornado àquele espaço, aquela igrejinha, tudo aquilo. E o George decidiu que ele era um líder melhor do que a mãe. Mesmo assim, a Lois continuou sendo a matriarca ali. Muitos a respeitavam lá dentro. Ela era uma figura realmente feminina que fazia todo mundo se sentir muito seguro. E aí um dia um rapaz apareceu na igreja, querendo trabalhar com eles, querendo aprender com a Lois. Ele se tornou seu assistente e seu aprendiz mais devoto. Seu nome era Vernon Howell. Vernon Wayne Howell nasceu no dia 17 de agosto de 1959 em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. A sua mãe era uma garota de 14 anos chamada Bonnie e o seu pai o abandonou, mesmo antes de ver o menino. Bonnie queria muito que seu filho tivesse um pai, então ela logo se casou, mas o seu novo marido era um homem extremamente violento e abusivo. Vernon não fugia dos abusos do padrasto, mesmo sendo um bebê de 2 aninhos, ele sofria muito. Bonnie conseguiu fugir e ir morar com os pais em Dallas, onde começou a frequentar a igreja adventista do sétimo dia. Ela também conheceu e se casou com um cara chamado Roy, e a partir daí as coisas começaram a dar certo. Vernon ia pescar com o avô nos fins de semana, a sua mãe teve mais um filho e ela trabalhava bastante para dar oportunidade para os 2 meninos viverem bem. Quando adulto, o Vernon acusou a mãe de trabalhar como prostituta e ela não negou, mas também ela nunca pareceu se importar com a opinião dele. Ela fazia o que precisava fazer para ter dinheiro, né? Vernon adorava a religião. Os adventistas do sétimo dia, ele tinha muita fé desde muito novo. Ele tinha bastante dificuldade para ler e para escrever, mas ele podia memorizar os sermões e os versos da Bíblia de cabeça. Ele também gostava muito de recitar a Bíblia para sua família. Ele foi colocado em uma turma especial por causa da sua dificuldade em leitura e ele melhorou seu desempenho. Mesmo assim, os colegas praticavam muito bullying com ele, o chamavam de burro, mexia bastante com a autoestima dele quando ele era mais novo. Vernon aprendeu a tocar violão e também aprendeu a desmontar e remontar diferentes máquinas, rádios, relógios e até carros durante o ensino médio. Um dia, Vernon foi até a igreja, seu porto seguro, e se ajoelhou e rezou. Ele estava meio perdido no final do ensino médio, ele pediu por uma maneira de servir a Deus. Ele queria ser útil na sua comunidade e, de acordo com ele, a resposta veio em imagens na sua mente. Ele aprendeu a atirar e começou a cuidar da saúde, coisas que ele acreditava que o ajudariam a servir a Deus. Aos 18 anos, ele conheceu uma garota chamada Linda Campion, de 16 anos, e no segundo encontro com ela, coisas aconteceram. Eles foram até o fim e ele se sentiu muito culpado. Ele acreditava que só podia se deitar com uma mulher depois do casamento, então ele ficou chocado que isso tinha acontecido. Ele realmente não se controlou naquele momento. Foi bem complicado lidar com isso. Tão complicado que ele fugiu da cidade, foi morar com um amigo e ignorou totalmente a Linda. Meses depois, quando ele estava vivendo na casa desse amigo, ela conseguiu entrar em contato com ele e disse que estava grávida. No início, ele a ignorou, ele não acreditou nela, mas logo decidiu fazer a coisa certa. Mas aí ele chegou lá, foi vê-la e, falar sobre ter um filho, mas era tarde demais. Ela já tinha feito um aborto. Mesmo assim, ele queria ficar com ela. Eles já tinham cometido o pecado da carne e ele teve essa visão de que ela era esposa dele, porque eles já tinham feito sexo. Então ele pensou, Deus colocou essa mulher na minha vida para ser a minha esposa. Por isso as coisas aconteceram tão rápido, por isso eu fiquei com medo, eu não estava preparado, mas Deus a colocou na minha vida para ser a minha esposa. Vernon foi viver com a Linda e a sua família. Ela ficou grávida de novo e o pai dela o expulsou da casa, expulsou o Vernon de lá. E ele ficou bem frustrado, porque também o que o pai dela esperava? O que o pai dela esperava? Tipo, ela tá morando com o namorado agora. Eles não usam métodos contraceptivos porque eles são religiosos. O cara trata ela como esposa e o pai achou que
ela não ia engravidar de novo. O Vernon, como eu disse, acreditava que a Linda era sua esposa aos olhos de Deus e que essa segunda criança era uma segunda chance de fazer a coisa certa, de ter uma família. Ouvi um barulho. Então ele disse que depois de ser expulso da casa dos pais da Linda, né, Deus apareceu pra ele e disse que Linda retornaria pra ele se ele continuasse servindo a Deus. Spoiler, ela não retornou. Mas tudo bem. Ele decidiu que iria até o complexo do ramo davidiano e aprenderia com Lois Roden, que ele queria servir a Deus. Então aí, ó, chegou ele lá, 20 aninhos na cara, apaixonado pela Lois. Ele não só aprendia muito com ela, ele queria ser o aprendiz dela, servir a Deus ao lado dela, mas também os dois começaram a ter um caso. E começaram a conversar sobre ter um filho juntos. Eles esperavam que ela ficasse grávida. Mas, gente, a Lois já tinha mais de 60 anos de idade. Ela era 40 anos mais velha do que o Vernon. Então fica difícil. O George, o filho da Lois, ficou com muita inveja e ficou também com medo desse cara roubar o seu lugar como sucessor, né? O próximo líder da igreja. Então ele começou a espalhar fofocas sobre o Vernon pela comunidade e foi até a polícia dizer que o Vernon estava abusando sexualmente da sua mãe, que já era uma mulher idosa. Essas acusações não deram em nada, mas quando percebeu que estava sendo perseguido por certos colegas, né? O Vernon se casou com uma menina e foi embora. Eu não sei se ele já estava planejando ser o líder que ele se tornou depois disso, ou se ele só queria realmente uma companhia, alguém que saísse de lá com ele, pra ele não ter que sair de lá sozinho. Eu não sei exatamente como ele chegou nesse ponto, mas no dia 18 de janeiro de 84, Vernon se casou com Rachel Jones, de 14 anos de idade, com a bênção da família dela, que acreditavam ele era o novo profeta. Pois é, ficou um pouco misturado pra mim como que eles chegaram nessa ideia, se ele já dava essa ideia pras pessoas, dizia que ouvia Deus, que Deus falava com ele por meio de mensagens, de coisa de imagens na cabeça dele, né? Que ele era o novo profeta e concordou que ele se casasse com a filha deles de 14 anos. E Rachel Jones ficaria com ele o resto da vida. Ela morreu com ele, na verdade. Então a família foi para Palestine, no Texas, onde eles acamparam no deserto durante anos, com algumas pessoas que acreditavam nele, acreditavam que ele era um profeta. E eu acho incrível quando essas pessoas conseguem fazer isso. Do nada, o cara chegou lá, um rapaz procurando servir a igreja, e de repente ele consegue convencer pessoas a ir morar no meio do deserto com ele, em barracos. Literalmente, eles não tinham água onde eles estavam, não tinham eletricidade, mas a palavra dele era suficiente para mantê-las com ele. Também era suficiente para ele se casar com outras mulheres. Não só a Rachel, ele se casou com Karen Doyle, de 14 anos, e Michelle Jones, de 12 anos. 12 anos. Com a bênção dos pais, com a permissão dos pais. Lois não ficou nem um pouco feliz de ver o David ir embora. Ela gostava mesmo do cara e ela não queria que seu filho fosse o seu sucessor. O filho dela era um péssimo líder, um cara muito chato mesmo, ninguém gostava dele. Então ela tentou trazer o grupo de volta, tentou falar pro Vernon: olha, eu quero que você lidere isso aqui depois que eu morrer, você não tá entendendo, eu tô idosa, meu filho não pode ficar com isso aqui, eu quero que você volte. Mas o Vernon, acho que vocês devem imaginar que ele era um cara orgulhoso a esse ponto, né? Ele falou: não, eu sou um líder agora aqui fora, eu não preciso de você. Então ele não voltou enquanto ela estava viva. Infelizmente a Lois faleceu em 86 e o seu filho assumiu a liderança. Mas ninguém gostava do George, como eu disse. As pessoas estavam abandonando o complexo para ir viver com o Vernon no meio do deserto, onde não tinha água. O pessoal estava indo viver com ele. Então ele decidiu fazer um pequeno concurso. O George e o Vernon deviam tentar ressuscitar um corpo. Quem conseguisse fazer isso deveria ser o verdadeiro profeta, né? Porque só o mais novo Messias conseguiria ressuscitar, trazer uma pessoa dos mortos. O Vernon disse: isso é ridículo, isso não é possível, eu não vou participar disso. É claro. E tentou chamar a polícia. Ele disse: olha, tem um cara cavando covas e tentando ressuscitar os mortos em
Monte Carmel. Monte Carmel é um dos nomes do complexo onde a igreja ficava, onde a comunidade vivia. Tem um cara tentando ressuscitar a gente lá, isso é meio errado, né? Não pode. E aí a polícia exigiu provas de que isso estava acontecendo. Então, ele deveria, no mínimo, tirar uma foto, uma gravação do George admitindo que estava tentando tirar pessoas das suas lápides, sabe? Alguma coisa assim. E eles sabiam que o George odiava o Vernon, então ele não queria admitir nada pro Vernon com um gravador, e não ia permitir que o Vernon entrasse lá e tirasse foto dos corpos que ele estava tentando ressuscitar. Ele realmente estava tentando fazer isso? Então, eles foram até lá preparados para um duelo. Armados. Eles compraram armas e em novembro de 88, Vernon e mais 7 homens infiltraram o complexo no meio da noite. George acordou e os ameaçou com uma metralhadora. Então eles fugiram, mas voltaram na manhã seguinte, quando começaram um tiroteio. Todos os presentes foram presos naquele dia, e essas prisões levaram a várias investigações. Os caras, né, por que eles estavam atirando uns nos outros de manhã cedo? O que estava acontecendo, né? Então o George era o pior de todos ali. Ele se envolveu em vários problemas legais, e inclusive porque ele tinha realmente exumado um corpo, né? Ele admitiu isso pra polícia. E o complexo Monte Carmel foi tomado pelo governo porque os impostos pelo terreno não eram pagos há anos. E Vernon e seus seguidores, é claro, aproveitaram essa oportunidade. Eles fizeram uma vaquinha e eles conseguiram comprar o complexo de volta, pagando por todos esses impostos que não eram pagos pelo George, ou pela Lois, ou pelo marido da Lois, pai do George, há anos. E agora o terreno era dele. Incrível. Acho incrível. Trabalho em equipe. O nome disso é trabalho em equipe. Esforço em equipe. A esse ponto, o Vernon já tinha muito mais seguidores, pessoas que realmente acreditavam no seu poder e nos seus ensinamentos, e também gostariam de viver longe da sociedade moderna. Não tinha água também. O único lugar onde eles tinham água em Monte Carmel, no complexo, era em um poço. Isso durante toda a história, tá, gente? Eu não vou ficar repetindo essa informação, mas durante toda a história se lembre que não tinha descarga lá. Só tinha latrina, e toda a água pra beber, pra tomar banho, pra fazer comida, tudo vinha de um poço. Tá. Em 1987, aos 28 anos de idade, Vernon Howell se casou com mais 3 meninas. Robin Bunce, de 17 anos, Nicole Kent, de 16 anos, Dana Okamoto, de 20 anos de idade, e agora ele tem 6 esposas. Vernon dizia para os seus seguidores que ele estava criando a casa de David. Deus o aconselhou que ele deveria ser pai de 24 crianças, que com ele reinariam no céu. Todas as meninas que nasciam no complexo, quando chegassem à puberdade, elas recebiam uma estrelinha de Davi. Isso as marcava, literalmente. Elas tinham uma marcação que dizia que elas já tinham chegado à puberdade. E isso indicava que elas estavam prontas para serem mães, para se tornar esposas, potencialmente esposas do Vernon. E assim elas poderiam ter filhos que um dia reinariam no céu. Para eles isso era um privilégio, uma honra, né? Você é uma das esposas do próximo profeta. Seus filhos vão ser escolhidos por Deus. Mas muitas dessas meninas relataram anos depois, quando tudo aconteceu, a gente vai falar, nossa, uma confusão bem grande. Bom, muitas delas disseram que mesmo antes de atingir a puberdade, é claro, muitas vezes elas eram abusadas sexualmente sem entender o que estava acontecendo, sem nem compreender o contexto do que estava sendo feito com elas. Aquelas que se casaram com o Vernon relataram que havia sempre muita pressão. Sempre uma picuinha, uma competição entre 2 ou mais mulheres casadas com o Vernon. Quem o agradava mais, quem sabia a Bíblia de cor. As mais velhas tinham que ensinar as mais novas a fazer as coisas, né, a rotina diária. Elas não gostavam disso. Nenhuma delas era muito feliz como esposa do Vernon. E todo mundo estava de olho naquelas mulheres o tempo todo. Elas tinham que estar grávidas, ou então elas tinham que estar cuidando dos filhos, ou então elas tinham que estar agradando todo mundo. Elas eram as esposas do líder, do Vernon. Em agosto de 1989, durante um sermão, Vernon parou do nada. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhou em volta e disse que Deus tinha mandado uma mensagem para ele. Todos os casais ali deveriam se separar. Todos os homens deveriam praticar o celibato a partir daquele dia. Todas as mulheres se tornariam esposas dele a partir daquele dia. Todas as mulheres
do grupo pertenciam a ele. Agora, ele deveria ter 140 esposas e o máximo de filhos possíveis, de acordo com Deus. O apocalipse estava chegando, não havia tempo a perder, o exército precisava crescer o mais rápido possível, aparentemente. Foi isso que ele disse. O complexo foi voltando à glória. O Vernon, ele realmente estava se esforçando para ser mais, muito mais. O complexo deveria ser mais, as pessoas deveriam ser mais. Eles aumentaram a casa, eles, reconstruíram o espaço. Tudo mudou lá dentro. E por isso, Vernon decidiu que ele deveria fazer a mudança final. Realmente, o fim da sua metamorfose como o novo Messias. Vernon mudou seu nome para David Koresh no dia 15 de maio de 1990. David como rei Davi de Israel e Koresh, o nome bíblico de Ciro, um dos reis da Pérsia, que libertou os judeus da Babilônia. Esse era o novo nome dele, David Koresh. Os seguidores logo viram a mudança do Vernon pro David. Ele percebia o poder que tinha sobre seus seguidores, ele era carismático, ele sabia ouvir os outros e usar as informações a seu favor. Ele sabia dominar, sabia ser controlador e agressivo. David governaria o seu povo com autoridade e com regras muito específicas. E é aqui que a gente para a primeira parte dessa história. Quando Vernon se tornou David Koresh, agora ele falava sério, ele era o profeta. Então vamos ver o que ele vai fazer, o que vai rolar na parte 2 e na parte 3, como foi que esse culto chegou à mídia e depois se desfez de um jeito bem trágico. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix está passando aqui embaixo. Muito obrigada, Baby Amanda, Janaína e Mariana Portelada, por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho. Membros já podem assistir a parte 2 e a parte 3 tudo de uma vez só. Então, se você quiser ser membro só esse mês. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês amanhã para a parte 2. Tchau!